Paz do Senhor, irmãos. Hoje eu vim aqui para falar com você sobre a passagem de Ló, né? Para quem não conhece, Ló foi um escolhido de Deus quando ele foi destruir Sodoma e Gomorra, que eram cidades que estavam fazendo coisas absurdas. Naquela época Deus decidiu destruir Sodoma e Gomorra. Só que ele resolveu salvar Ló e a família dele, que eram pessoas boas. Então ele escolheu essa família. Ele enviou 2 anjos lá para salvar Ló, a esposa, os filhos e os parentes dele. Antes de destruir a cidade, eles eram para sair dessa cidade. A regra era não olhar para trás. E o que aconteceu? Deus enviou 2 anjos lá na cidade onde Ló morava, Sodoma, para avisar Ló, para avisar suas filhas, pegar suas filhas, sua esposa, genros, parentes e saírem. Foi o que Ló fez. Os genros não acreditaram, acharam que ele estava brincando. E aí quando chegou o momento mesmo, os anjos tiveram que puxar Ló para fora, né? Porque ele estava resistindo em sair da cidade. Mas ele pegou a esposa e as filhas e saiu. Só que no meio do caminho, quando começou a cair fogo, enxofre naquela cidade, começou a destruição, a esposa de Ló, ela olhou para trás. Aí a gente sabe que ela virou uma estátua de sal, né? Essa é a história que tá na Bíblia. E, gente, o que eu queria falar hoje sobre isso? Olhar para trás. Por que a gente não deve olhar para trás quando a gente se converte? Porque muita coisa vai tentar puxar a gente para aquela vida passada que a gente teve. Entende? Muita coisa. A Bíblia diz que a gente vai ser chamado de louco depois que a gente se converte. A gente vai ser considerado loucos. Porque a gente vai passar a fazer coisas segundo a vontade de Deus. A gente não vai mais fazer coisas do mundo. A gente vai passar a tentar seguir aquilo que Jesus ensinou. E os 10 mandamentos, aprimorados por Jesus quando ele veio, que é muito mais do que aquilo simples, não matar, não roubar, não adulterar. Então a gente começa a seguir aquilo com muita fé e muita perseverança. Começa a fazer aquilo que está escrito na Bíblia, na palavra de Deus. E aquilo que Jesus ensinou, e as pessoas não vão entender. As pessoas vão te julgar, vão te condenar, vão te chamar de obcecadas, vão te chamar de alienadas. E o que acontece? Aí vem a história da mulher de Ló. Ela é uma mulher que não tem nem nome na Bíblia. Mas foi a única mulher que Jesus disse que a gente era para lembrar. Quando ele falou, lembre-se da mulher de Ló, ele não manda lembrar de nenhuma outra, mas da mulher de Ló sim, porque ela olhou para trás. Ela olhou para trás e ela perdeu uma grande oportunidade de ser alguém na Bíblia, de ter um nome, de fazer a diferença na história da Bíblia. Entende? Porque ela olhou para trás, ela desobedeceu. Ela foi escolhida, junto com o esposo e as filhas, a fazer a diferença. Porque quando Deus resolveu destruir Sodoma e Gomorra, é porque aquele lugar estava impuro. As pessoas estavam impuras. Ninguém mais se salvava ali. E Deus escolheu Ló e a esposa e as filhas e a família para tirar dali e fazer tudo novo. Mas o que aconteceu? Ele deu apenas uma regra: não olhar para trás. Não era para olhar o que estava ficando para trás. E ela perdeu essa grande oportunidade. Pensa a história que ela teria feito se ela tivesse seguido com o marido e com as filhas. O que aconteceu depois? Ló teve que seguir sozinho com as filhas. E aí é que chega o ponto. Quando Ló seguiu sozinho com as filhas, sem a esposa, a coluna da casa se desfez. E aí Ló acabou tendo relação sexual com as filhas. E dessas relações nasceram filhos. E aí a gente sabe da história, né? Quem quiser saber, tá lá em Gênesis, a partir do 19, vai lá e lê toda a história. Aí o mundo se contaminou de novo, porque nasceram de relações erradas, né? A mãe fez muita falta nesse caminho que ela ficou pra trás. E isso, gente, é muito importante. O não olhar pra trás. Às vezes, quando a gente se converte, a gente começa a pensar, né? Ah, mas eu vou ter que deixar isso, vou ter que deixar aquilo. Vai ter que deixar sim, porque tem coisas que tem que ficar lá atrás que não fazem mais parte do teu presente. E aquilo que não quer fazer parte do teu presente, da tua nova vida, do teu novo ser, que fique pra trás mesmo. Se é pra te puxar pra trás, pras trevas de onde tu saiu, se é pra te não conseguir chegar no teu propósito que Deus tem pra tua vida, porque Deus tem um propósito na tua vida quando tu te converte. E no momento que tu olha pra trás, tu perde esse propósito. Tu sai dele. É uma amizade, é um parente, seja quem for, não olha pra trás. O que te faz sair do foco, deixa lá atrás. Não faz parte do teu futuro. Tem tanta coisa que o inimigo tenta botar no nosso caminho pra gente dar só uma olhadinha pra trás. Ah, porque ele sabe que aquela uma olhadinha pode terminar com o propósito que Deus tem pra gente, entendeu? Se eu sei que aquele lugar tem pessoas que eu não quero ver, se eu sei que aquele lugar tem músicas que eu não posso ouvir, por que eu vou ir lá? Se eu sei que aquele outro lugar
Tem coisas que não vão me edificar a minha vida. Por que eu vou ir lá? Não dá, deixa lá. Não vai dar essa olhadinha. Mas a gente entende, né? Porque a mulher de Ló foi pega desprevenida. Imagina, sai, larga tudo e vai embora. Às vezes a gente fica, né? Meu Deus, do nada acontece isso, eu tenho que ir embora. Mas eu te digo, o que Deus tem pra ti lá na frente é muito maior do que tu tá deixando pra trás. Muito maior. Então, não fica triste se tu deixou alguma coisa que pra ti era importante pra trás. A mulher de Ló ia ter que deixar a casa, né? Vai saber o sofá que ela gostava, o sapato que ela gostava. E ela não se conformou com isso, e ela olhou pra trás. E deixou de fazer história. Deixou de ter o nome dela escrito no livro da vida, né? Hoje ela é só a mulher de Ló. Nem nome ela tem, nem nome se fala dela aqui. Mas Jesus disse pra gente lembrar dela, né? Então sempre que a gente quiser olhar pra trás, vamos lembrar da mulher de Ló. Pra não fazer a mesma coisa. Pra não perder o propósito que Deus tem pra nós, que é muito melhor do que aquele que a gente acha que a gente tem, né? Então não fica triste. A tristeza é brecha pro inimigo. Não fica triste se alguma coisa ficou pra trás. Tá no propósito de Deus. Porque no final dessa história a gente sabe que o propósito maior com tudo isso era a família de Ló, né? E essa família se desfez no meio do caminho. E às vezes o inimigo vem pra tentar destruir a tua família, gente. E essa olhadinha pra trás às vezes pode ser fatal. Tu olha pra trás, o diabo te coloca situações que tu vai olhar pra trás. Mas não deixa isso acontecer. Olha pra frente, segue em frente. Às vezes é difícil, às vezes tu tem complicações no teu casamento, às vezes a relação é complicada com o filho, mas tudo vai passar. Pede pra Deus, Ele vai te ajudar, porque Ele tem um propósito nisso. Ló também teve que caminhar pra chegar no propósito. E é nesse caminho que ela pecou e olhou pra trás. E é nesse caminho que a gente tem que pedir força e não olhar pra trás. E seguir em frente. Nós temos um nome. O meu é Andressa. E eu não vou ser lembrada como a esposa do Bruno. Não. Eu vou ser lembrada como a Andressa, que fez história, que cumpriu o propósito de Deus. E assim tu tem que pensar também, né? Porque se cumprir o propósito de Deus é ser considerada louca, eu quero ser muito louca, porque eu quero cumprir aquilo que Deus me deixou. Eu quero seguir Jesus, eu quero ser santa, e eu tô em busca disso. E se pra mim buscar a santidade, as pessoas podem achar que eu tô ficando louca, não me importa, gente. Eu não vou olhar pra trás, porque eu sou feliz. Eu nunca tive tanta paz dentro de mim. Ah, a gente tem batalhas, a gente fica doente, a gente briga com o marido, a gente briga com o filho, mas passa. Quem não tem isso, né? Todo mundo tem. A diferença é que a gente passa isso tudo com paz no coração, né? Então era isso que eu queria dizer hoje, gente. Não olha pra trás. Deixa o que for. Não olha pra trás. Deus é o nosso centro. Ele é o foco. É pra frente que se olha. E é pra frente que a gente anda. A gente nunca volta pra trás. O que ficou lá era pra ter ficado lá. Não faz mais parte do teu presente. E aquilo que não quer fazer parte do teu presente e não te aceita na tua nova vida tem que ficar pra trás mesmo. Porque nada pode tirar a gente do foco, que é Jesus. Amém? Fiquem com Deus. Que a paz esteja com vocês. Que o coração de vocês seja livre de qualquer passado, qualquer coisa que te faça olhar pra trás. Um beijo.